Aleluia. Nós te bendizemos, Jesus, nessa noite. Somos gratos pela sua presença, somos gratos pelo teu Espírito Santo. Receba o Senhor a honra, receba o Senhor a glória, para todo sempre. Pai, que os nossos corações estejam despertos nessa noite. Abre os olhos do nosso entendimento. Traz luz, Senhor. E constrói o temor de Deus no nosso coração. Coisa que só o Senhor pode fazer. Amém. Pais queridos, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 4. Podemos ler? Fácil de achar, não é não? Gênesis capítulo 4 é a terceira, quarta, sexta página aqui na minha Bíblia. As primeiras páginas. Hoje, culto de Santa Ceia. E eu preciso que você não durma. Eu sei que a minha voz sensibiliza seu sono, né? Aconselho que os irmãos durmam depois do almoço, principalmente domingo, né? Se prepare para vir para o culto, irmão. É um tempo bom para a gente estar aqui. Mas, se você está com sono e dormindo, provavelmente você vai sair da igreja. É uma possibilidade. Porque, obviamente, você não está recebendo nada, né? Então, se você for para o colégio e dormir durante as aulas do professor, vai tirar 0 na prova, muito provavelmente, né? Então, segura o sono. Esse culto das 4 horas tem um anjo abanando assim. Então, deve ser por isso. Então, logo, logo, nós vamos estar tomando aqui a ceia do Senhor, mas antes eu quero compartilhar aqui uma palavra com você. Gênesis capítulo 4, vamos ler? Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, tendo dado à luz a Caim. E ela disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? Porque está descaído o teu semblante. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Falou Caim a seu irmão Abel. E estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei. Eu não sou guardião do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito tu és desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra,
não se dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que a que eu posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido, serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar vai me matar. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matará Caim 7 vezes será sobre ele a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse, quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu, e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho, Enoque. Não vou continuar a leitura, você lê em casa, tá bom? Vocês já foram para o colégio e a professora termina e diz, dever de casa, não é assim? Então, você anota, e lá no quadro está exposto lá um dever para você fazer quando chegar em casa. Então, para o dever de casa, você termina essa leitura. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse personagem da Bíblia chamado Caim. E eu espero que isso aqui traga alguma luz no seu entendimento, traga algum discernimento para você, abençoe sua vida de alguma forma. Como eu sempre tenho dito, nada está na Bíblia por acaso. Cada detalhe, cada vírgula, na verdade, a Bíblia diz que nem um tio, nem um jota, nem um acento circunflexo, né, vai ficar sem seu fiel cumprimento. Irmãos, um cento, um tio. Então é muito especial tudo aquilo que a Escritura deixou registrado, né? O Senhor disse que vai se cumprir fielmente aquilo, tudo quanto está escrito, não vai passar nenhum tio, nem nada. Vai se cumprir. Então tudo lá tem um sentido e um significado. E a pergunta é, o que esse personagem, Caim, está na Bíblia para nos alertar sobre o quê? Para nos ensinar sobre o quê? Para nos advertir sobre o quê? Para trazer que lição para nós? Ok? Então veja, esse personagem Caim, ele é o primeiro homem nascido de mulher. O primeiro. Então só por ele ser o primeiro, já diz muita coisa para nós, porque na Bíblia tem uma regra sobre a primeira menção, sobre o primeiro de tudo. Tudo aquilo que acontece primeiro carrega no seu DNA uma mensagem muito importante. Então veja, dos seres humanos, Caim é o primeiro que foi gerado. Porque o Adão e a Eva, o Senhor os fez. Então já nasceram com 30 anos. Eu estou dizendo, né? Então eles já nasceram homens feitos, já nasceram homens e mulheres formados. Deus não fez uma criança, Ele fez um homem e uma mulher já prontos, né? Então Eva e Adão, eles eram seres humanos, já nasceram formados. Mas o primeiro ser humano criado, gerado a partir do homem e da mulher, quem foi? O bendito Caim. Então a gente percebe algumas coisas interessantes aqui sobre o Caim. Diz que Adão foi namorar com Eva, e dali nasceu o Caim. Mas de repente esses meninos cresceram. O Caim, ele era agricultor, e o Abel, pastor de ovelhas. Então, cada um seguiu profissões diferentes. Deveriam ser complementares, né? Não, tu me dá o arroz e eu te dou a galinha, né? Então, não é que nós nos opomos um ao outro, a gente se complementa. Tu faz aí as plantações, o milho, o feijão, e eu crio o bicho aí, a gente divide, né? Dá tudo bem, tudo certo? Te vendo leite, te troca. Então, eles não eram necessariamente concorrentes, ele era uma bênção, um complementava o outro, estava tudo certo. Mas aconteceu um problema. E esse problema foi porque esses dois irmãos, esses dois crentes, filho de Adão e Eva, eles resolveram trazer uma oferta para o Senhor. Então diz que o Caim ofereceu ao Senhor lá um fruto da sua terra e diz que o Senhor não gostou. O Senhor não gostou de Caim e tampouco da sua oferta.
Ao passo que quando Abel ofereceu o seu cordeiro ao Senhor, diz que o Senhor gostou. E aquela oferta subiu às narinas de Deus, e Deus gostou do que viu. E aí começou o problema, porque o Caim ficou com inveja daquele negócio. E ele ficou irado com aquele negócio. E ele ficou ofendido com aquele negócio. Como assim? O senhor está doido? O senhor está bem? Não. Como é que o senhor recebe a oferta dele, não recebe a minha? Ele começa a ter um problema com Deus, começa a ter um problema com o Abel. Então, geralmente tem confusão. A gente se ofende com o irmão e bota a culpa em Deus. Né? Então, Deus leva a culpa sempre das coisas. Então, ele queria ser aceito de algum jeito. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção sobre esse detalhe da ofensa. Perceba, nós estamos falando sobre o primeiro ser humano, nascido de mulher, e o primeiro grande conflito, o primeiro grande ponto da questão foi ofensa. Foi inveja. Foi esse sentimento, porque ele e eu não. Porque ele é mais gostoso. Porque ele é mais bonito. Porque que a roupa dele é mais encarnada. Porque que o sapato dele brilha mais que o meu. Por que a casa dele é assim? Por que a minha não é? Por que eu tenho ruga e ele não tem? Por que eu sou feio e ele é bonito? Por que meu cabelo é liso e o dele é assim? Por quê? E aí, esses questionamentos, né, de comparação com o outro, e você tem mais sucesso que eu, você é mais grande que eu, você é mais não sei o quê, você é mais gordo que eu, mais magro que eu. E aí começam as comparações, e dessas comparações as invejas, e das invejas começa um sentimento estranho no coração, e começa todo um desenrolar, ok? Então veja que coisa interessante. Essa tal da ofensa que surge no coração, foi algo semelhante que aconteceu com a Eva também. Esse negócio é doido, ó. Colocou Adão e Eva no jardim. Alguém morando num ambiente perfeito. Você já pensou morar num ambiente perfeito? Onde não tem doença, onde não tem cobra para te pegar, onde não tem rato para feder no teu fogão, onde não tem mosca para pousar na tua sopa. Tudo é perfeito, né? Onde Deus viaja, passeia no jardim, onde o cão não tem influência nas coisas, está tudo guardado e protegido, um ambiente perfeito. Mas aí o que acontece? De repente, a serpente, que é uma figura do diabo, começa a lançar alguns pensamentos na cabeça da Eva. E quais são esses pensamentos? Por que tu não come dessa árvore aí do conhecimento do bem e do mal? Porque do dia que tu comer, tu vai ser igual ao Eterno, semelhante ao Altíssimo. O Adão certamente tinha dito para Eva, não come daquela árvore não, porque Deus disse para mim, para a gente não comer. Todas as outras árvores a gente faz o que quer, mas essa daqui não pode não. Não come não, mulher. Só que a serpente começa a conversar com a Eva e seduzi-la para que comesse. E ao comer, por que ela é seduzida ao comer? Porque vem aquele conceito de que eu estou sendo roubado em alguma coisa. Alguma coisa eu não estou tendo o direito que eu deveria ter. Do que é que o meu marido quer me impedir? Por que ele diz que eu não posso comer? Por que esse negócio dessa proibição? Então, por conta própria, ela foi lá e comeu. E ao comer, ela começa a quebrar uma série de cadeias de comando. Primeiro, a submissão dela ao seu esposo. Mulher não come. E ela foi lá e comeu. Porque ela achava que, por que meu marido não quer que eu desfrute? Do que ele está me privando? De que direito que eu tenho que eu não posso desfrutar? Você já pensou que a maioria dos casamentos acaba por causa disso? Eu não tenho que suportar isso. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero e viver o que eu quero e sentir o que eu quero, desfrutar o que eu quero. Eu estou sendo privado de alguma coisa. Por quê? E aí você vai atrás dos seus direitos e em fazendo isso, você acaba comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, com a proposta de ficar semelhante ao Altíssimo, só que o que você vai ver como resultado é um processo de destruição sequencial, que você não sabe mais como é que para e nem sabe mais por que aquelas coisas estão acontecendo. Tudo isso foi porque eu quero uma independência, eu quero fazer do meu jeito, da minha forma. Eu não quero seguir comando nem ideia de ninguém, eu quero seguir a minha cabeça. Pois é, começou lá com a Eva, né? A serpente foi lá.
Só que agora nós temos o primeiro ser humano nascido de mulher depois da queda. A esculhambação já estava feita, o diabo já estava solto. As mulheres já estavam ouvindo os demônios. Mulher cheia do Espírito, Provérbios 31, ela é uma bênção. Ela tem um poder de influência extraordinário. Gente, quem derrubou o Adão foi a Eva. O cão estava solto lá no jardim, desde que Deus criou as coisas, ele já estava lá. Mas nunca derrubou o Adão. Mas a Eva chegou, e a Eva disse, meu filho, vamos comer. Eu comi, é bom. Vamos provar. Mas Deus disse para não fazer, mulher. Mas machucou aqui, mano. E aí ele foi lá e comeu da bendita fruta. Deus foi lascar o pau na cabeça do Adão, não foi nem da Eva. Porque Deus tinha falado com o Adão, não foi com a Eva. A Eva tinha que obedecer o Adão. Era uma sequência, era uma cadeia de comandos. O Adão obedece Deus, a mulher obedece o homem, tudo vai dar bem. Mas ela começou a achar que ela estava sendo roubada, que ela tinha direito, que ela poderia ter mais do que estava tendo. E queria ter a sua independência e a sua liberdade. Pois é. Ali a serpente achou um lugarzinho no coração e começou o destroço. Só para trazer aqui uma atualização para nós. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente veio isso aqui no nosso curso de casais, fala-se sobre a destruição, o falecimento da família. Depois que os homens foram para a guerra, os Estados Unidos ficou sem força de trabalho, então eles foram buscar as mulheres para trabalhar. E as mulheres foram para as fábricas. Enquanto os homens estavam na guerra, as mulheres foram para as fábricas. E agora elas desfrutaram de algo que elas jamais tiveram. Elas agora tinham dinheiro. Elas agora tinham poder de decisão. Agora estava surgindo fogão a gás. Estava surgindo, não micro-ondas ainda, tenha calma. Mas máquina de lavar. Os utensílios domésticos estavam chegando para tornar a vida da mulher mais fácil, porque ela não tinha mais tempo de estar em casa, ela tinha que estar nas fábricas. Então, quando os homens chegaram da guerra, voltaram da guerra, encontraram as mulheres mijando em pé. Ele deixou a mulher fazendo xixi, quando voltou, elas estavam mijando. Ele disse, não foi essa mulher que eu deixei quando eu saí, o que aconteceu? As mulheres estranhas, as mulheres empoderadas. Aí ela disse, você não está sabendo da nova, agora tem pílula anticoncepcional. Eu não preciso engravidar, eu posso ter liberdade sexual e você nem vai saber. Porque eu não vou engravidar, agora eu tenho pílula, agora eu posso. Então quando o marido volta para casa, lá você encontra uma mulher absolutamente independente, forte, poderosa. Aquilo que ela estava sendo roubada, assim como aconteceu com Eva, ela disse, agora eu tenho direito, agora eu faço, agora eu posso. Ótimo, tudo bem. Qual foi o problema? É que com isso, a família faliu. E as mulheres começaram a se igualar com os homens naquilo que eles tinham de pior, não naquilo que eles tinham de melhor. Eles foram namorar mesmo assim. O que nasceu daí? Os hippies. Cujo lema era sexo, droga e rock and roll. Uma absoluta independência acerca de qualquer tipo de autoridade, seja ela patrão, seja ela marido, seja ela pastor, seja ela quem for. Eu não quero nenhum tipo de opressão sobre mim. Pois bem, essa foi a geração hippie. E dessa geração hippie, começou-se a pregar sobre essa questão de sexo, droga e rock and roll. O paraíso é agora. Nós vamos fazer agora, curtir agora, vamos ser felizes agora, viver agora. O futuro para quê? Então se criou a primeira geração, foi chamada de baby boom. Uma explosão demográfica, nasceu muita gente, muita criança. Só que foi umas crianças que nasceram do falecimento da família, não tinha mais a estrutura familiar. Só que os hippies também foram namorar e eles também tiveram filhos. E daí nós vemos uma geração após outra. Hoje nós estamos, dizem que é na geração... Qual é a geração agora atual? É a Z? Estamos na geração Z. Então já teve alfa, beta, gama. Vamos chegar no alfabeto grego todinho.
E pergunta para vocês, as gerações, elas estão melhorando ou estão piorando? Estão dizendo que é a primeira vez na história em que os pais são mais inteligentes do que os filhos. Porque normalmente a geração seguinte ela é mais inteligente do que a geração anterior. Óbvio. A criançada chega e ela já ganha de brinde o conhecimento dos pais, a experiência dos pais. Então ela aprende dos pais, ela cria o seu próprio conhecimento e se torna mais inteligente. Mas o que nós estamos experimentando é uma geração que está se tornando mais burra do que os seus próprios pais. Ok, eu sei que essa conversa não é boa. Não é divertida. Mas eu só estou lhe mostrando que, a partir do que aconteceu com Eva no jardim, ela reclamando de alguns direitos, ela resolveu quebrar a lei de Deus, só que ela não sabia as consequências que vinham a partir daí. Da mesma forma, você vai ter agora o primeiro filho da Eva que nasce, e agora esse menino nasce a partir da queda, depois da queda. Adão e Eva já tinham sido lançados para fora do jardim de Deus, já não tinha mais aquela comunhão de Deus que vinha na viração do dia para conversar com os homens, com Adão e Eva. A comunhão com Deus estava rompida e nasceu seu primeiro filho foi Caim. E qual foi o grande feito desse menino Caim? Matou seu irmão. Você consegue imaginar o que é a simbologia de qual é o primeiro fruto, o primeiro produto do homem que foi lançado fora da presença de Deus? Primeira coisa, mata teu irmão. E por que matou seu irmão? Matou o irmão porque eu estou ofendido. A ofensa capturou o coração, e com essa ofensa agora eu vou fazer o que eu quero. Então veja, agora uma coisa linda que eu vejo de Deus aqui é o seguinte, vamos lá, ele se ofendeu porque Deus aceitou seu irmão e não ele, porque ele é mais bonito e eu sou mais feio, porque ele é mais querido e eu não. Qual é o problema do Senhor comigo? As comparações, e eu quero que você me trate bem. Eu tenho direitos. Olha só como é que é o desdobramento. Então o Senhor perguntou a Caim, por que você está irado? Por que o seu semblante está descaído? Aí o Senhor pergunta assim, não é certo que se você proceder bem, você será aceito? Se você proceder bem, o seu semblante vai mudar? Tranquilo? O que é que eu gosto dessa fala aqui de Deus para Caim? É que Deus joga sobre o Caim a responsabilidade da sua vida. Para mim, eu acho que essa é uma das pregações mais eloquentes, mais poderosas do Evangelho. Mais poderosas da palavra de Deus é essa. Lançar sobre o indivíduo a responsabilidade da sua vida. A pergunta que Deus faz, Caim, tu está reclamando de quê? De tal coisa. Aí Deus diz o seguinte, por que você não procede direito? Você não quer ser aceito? Quero. Então proceda direito. O que é que Deus está dizendo? As coisas que estão erradas na sua vida, a culpa é sua. Ninguém vai consertar uma coisa que só você pode consertar. Ninguém pode organizar uma coisa na sua vida que só você pode organizar. Por que está descaído o seu semblante? Por que você está irado? Por que você está com inveja? Por que você está com ciúme? Por que você está irado? Por que está com um sentimento ruim no coração, amargura no coração? Por que a tua cara está esquisita? Está culpando quem? Porque, amado, se eu sou o culpado, se eu sou o único responsável para fazer a minha vida dar certo, por que eu estou culpando alguém? Olha só como é que Deus coloca. Se tu procederes bem, tu serás aceito. Ou seja, você é o responsável pelo que está acontecendo na sua vida. Não, Senhor, não sou eu não. É porque o meu irmão ofereceu uma oferta, você gostou dele da oferta e não gostou de mim. A culpa é dele. Eu vou matar ele. Aí Deus está dizendo, você está atacando a pessoa errada. Porque você tinha que se voltar para si e perguntar, o que é que eu não estou procedendo bem? O que é que eu não estou procedendo direito? Eu vou mostrar para vocês que essa mesma mensagem
É a mesma coisa que acontece hoje, nos nossos dias. Mesmo jeito. Por exemplo, vamos citar aqui uma situação. Qual é a culpa da sua condição financeira? É de quem? Algumas pessoas vão dizer assim, a culpa é do meu patrão, que não me dá um salário maior. Se meu patrão me pagasse melhor, minha condição financeira era outra. Então a culpa do seu insucesso é o seu patrão. Então vamos bater nos patrões. Vamos acabar com as empresas. Porque são elas que estão nos explorando. E se a gente atacar as empresas e as empresas acabar, pronto, acabou a conversa. Está todo mundo bem. Porque não é ele que é o responsável pelo meu fracasso financeiro. Ou seja, se a gente coloca a culpa no outro e não em nós, quando é que o problema vai ser resolvido? Nunca. Se você sentar um casal para ouvir em aconselhamento, todos eles vão dizer, a culpa é dele. As mulheres vão dizer, a culpa é dele. E o homem vai dizer, não, é ela. Então todo mundo está dizendo que a culpa é do Abel, então a gente tem que matar o Abel. E nunca sou eu. Mas o que a gente tem aprendido é que as coisas só mudam quando eu olho para mim. Jesus disse assim, por que você está olhando o argueiro que está no olho do outro? E você não está enxergando a trave no seu. Você consegue imaginar a figura? O cara está com uma linha aquelas linhas de casa, uns caibros, na frente do olho, e ele ainda consegue enxergar o argueiro no olho do outro. Ó, é especialista. Esse aqui fez Harvard, estudou na NASA. E ele consegue, com a trave no olho, enxergar o argueiro no olho do outro. Jesus disse, mas tu quer resolver as coisas? Quero. Primeiro processo, começa contigo. Como? Retira as traves do teu olho. Porque se você passar a sua vida toda brigando com os empresários porque você é pobre, você nunca vai ficar rico. Porque a culpa do seu insucesso é o empresário. A culpa das coisas não darem certo na sua vida é o seu marido. Porque o meu marido me oprime. Ele não deixa eu viver minha vida, ele não deixa eu viver os meus sonhos. Então, o seu marido que te impede. Eu conheço histórias de mulheres que a frustração delas era que elas nunca estudaram. Porque na época que era para estudar, foi casar e teve menino. Só que o marido morreu. E adivinha? Ela não foi para o colégio. Não, eu não vou para o colégio por causa dos meus filhos. Os meninos cresceram. E adivinha? Ela não foi para o colégio. A culpa era o marido? A culpa era os filhos? Não. É porque eu preciso de uma coisa para justificar o meu fracasso. E se isso acontecer, eu estou bem. Só que nada vai mudar. Então, quando Caim chega para Deus com uma conversa mole, Deus diz, por que você está com a cara feia? Proceda bem. Faça o que é para ser feito. E você vai colher os frutos. Eu estava conversando com um grupo de irmãos essa semana, numa reunião, grupo de departamento, eu estava dizendo para eles, tudo aquilo que você coloca a mão e não prospera é porque você é infiel. Essa declaração, ela é forte, ela é contundente, ela é horrorosa de se ouvir e de se falar também. Mas foi Jesus que disse. Mateus capítulo 25. Ele entregou 2 talentos, 1 talento para um cara, um talento é uma moeda. 2 talentos para outro cara e 5 talentos para o terceiro.
O primeiro foi lá e enterrou. Jesus chamou esse cara de quê? Infiel. Na verdade, ele não chamou só de infiel, ele disse: você é mau. Você é mau, você é cruel. Você é infiel, você enterrou algo que eu te dei para multiplicar. Aí Jesus disse o seguinte: sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ser lançado no buraco. E lá você vai gemer, você vai sofrer. O bicho que te atormenta não dorme. Detalhe: o real que tu tem, eu vou dar para aquele que tem mais. Aí você diz: está vendo como Deus é injusto? Está vendo como Deus é injusto? O que é que ele fez? Pegou a moedinha do cara que tinha só uma moedinha e deu para quem? Para o cara que tinha 5. Está vendo como Deus é injusto? Como assim, cidadão? Como é que o cara está no buraco, no fundo do poço, e Deus diz: agora tu vai perder até a tua moeda? Gente, vamos mudar de igreja, que Deus que a gente serve não presta não. Sim ou não? Como assim que você vai dar a moeda para o que tem mais? Querem ver um exemplo? Essa filosofia que está dominando o Brasil e o mundo hoje diz o seguinte: a gente tem que pegar todo mundo que tem dinheiro e a gente tem que pegar o dinheiro de todo mundo e dividir com todo mundo. Porque é injusto um ter tanto dinheiro que não dá para guardar no armazém e o outro não tem uma tapioca furada para comer. Isso é injusto, não está certo. Qual é o certo? Pega o dinheiro do mundo todo e divide igualmente com todo mundo. Aí pronto, agora acabou com a fome, acabou com a desigualdade. Qual é o problema disso? É que no final de um ano, o que era pobre vai perder tudo. E o que era rico vai voltar a ser rico de novo. Então por que o Senhor disse: o que recebeu uma moedinha, esse vai ter que multiplicar essa moedinha. E se não multiplicar, vai perder. E você vai começar a enfrentar muitos problemas e muitas dificuldades, e você vai perguntar: Deus, por que você me abandonou? Novamente eu estou lançando a culpa para quem? Para alguém. Seja Deus, seja o meu irmão, seja o pastor, seja o marido, seja quem for. Menos para quem? Para mim mesmo. Ocorre que se eu não assumo a responsabilidade daquilo que eu faço, nada na minha vida vai mudar, porque eu tenho alguém para culpar. Certo? Outras pessoas vão dizer o seguinte: olha, a razão do meu fracasso é por causa dos meus pais. Você tem que conhecer a história dos meus pais. A história dos meus pais é muito triste. Quando a gente começa a ouvir as histórias das pessoas, a gente se sensibiliza realmente. Porque as histórias dos nossos pais foram cruéis e, como consequências, eles foram cruéis conosco também. E há uma chance de que nós seremos cruéis com os nossos filhos, correto? Então nós vamos dizer: por que é que eu sou como eu sou e eu faço o que eu faço? Por causa dos meus pais. Mas no Antigo Testamento, Deus já resolveu esse problema. Como que Deus resolveu? Ele disse: nunca mais se dirá em Israel esse ditado: os pais comeram uva e os meninos estragaram os dentes. O que era que Deus estava dizendo? Os pais fizeram umas coisas, respingaram em mim, e essa é a razão do meu fracasso. Deus disse: acabou essa conversa no meio do meu povo. Nunca mais você vai dizer que o seu insucesso é por causa do seu pai ou por causa da sua mãe. Nunca mais se dirá esse ditado. O Senhor diz: porque toda alma é minha.
alma que pecar, ela vai morrer. Mas a alma que for fiel ao Senhor vai andar em vida, vai andar em abundância, vai ter prosperidade, vai crescer. Então, se não há crescimento, eu tenho que botar a mão na minha consciência e perguntar por que você não está sendo fiel naquilo que você deveria. E nem adianta reclamar e chorar, porque os frutos vão vir. As colheitas vão vir. Vocês sabem daquele pensamento de Einstein que fala que o cúmulo da idiotice, ou da burrice, ou da loucura, qual é? É fazer a mesma coisa, esperando ter resultado diferente. Vocês podem dizer isso aqui comigo? O cúmulo da loucura é esse. Fazer a mesma coisa, esperar ter um resultado diferente. Então, se eu quiser ter resultado diferente, eu tenho que mudar o quê? Aquilo que eu faço. Sim ou não? Tenho que mudar o que eu faço. E foi o que Deus disse para Caim. Caim chega para ele com a cara feia, zangado, aborrecido, ofendido, e Deus pergunta: se você fizer direito, você não vai ser aceito? E por que você não faz? Porque consertar as coisas dá trabalho. Você sabe disso? Fale comigo. Consertar as coisas dá trabalho. Tem pessoas que vão ter que botar gente para fora de casa. Você sabe disso? Porque tem pessoas que entram dentro da família e começam a bagunçar tudo. Aí a pergunta é, tá, você vai ficar sofrendo isso até quando? Quando é que você vai tomar uma atitude? Nunca? Então não reclame. Aquilo que você tolera, não reclame. Você não está tolerando? Estou. Então não reclame. Consertar as coisas dá o quê? Trabalho. Educar filho dá trabalho? Vocês estão tristes, sim ou não? Diga, eu estou triste, Jesus. Não? Essa pregação está muito ruim. Não? Dê glória. Está com sono? Dá glória. Estou vendo que o Edinho está. Glória a Deus. Tu dormiu hoje, Zé? Dormiu hoje? Dormiu, Zé dormiu. Eu estou terminando. Estou terminando. A pergunta é: o que a gente pode aprender com a história de Caim? Ok? E o que é que eu estou dizendo? Que para mim, a grande lição que esse cara dá é nessa parte. Que ele vem para diante de Deus e Deus diz: conserta o que tu está fazendo. Se o que você está vendo não está bom, conserta alguma coisa. Mas o que? Tu sabe. Vocês acreditam que ninguém sabe o que é que estava acontecendo aqui? A gente só imagina. Quem é que sabia do que estava acontecendo? Deus e Caim. Na verdade, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Deus disse: procede bem. Onde foi que ele não procedeu bem? Deus e Caim sabiam. Então, quando Deus diz conserta as coisas, na cabeça da gente vem uma coisa para fazer. Sim ou não? Em alguns casos, Deus diz: acaba aquele namoro agora. Mas eu tenho dependência emocional, Jesus. Vira, peão. Aleluia. Conserta as coisas, mas eu não quero consertar. Então colha os frutos. Você vai viver de cara feia. Você vai viver de angústia, você vai viver de sofrimento. E a tua vida não se resolve porque você não resolve. E tem que resolver. É difícil, irmãos. Tudo aquilo que você for fazer, que precisa consertar as coisas, dá trabalho. É melhor colocar a culpa nos outros, porque isso não dá trabalho nenhum, sim ou não? Mas quando eu assumo a responsabilidade da minha vida e pergunto o que é que eu tenho que mudar, porque o outro não vai mudar. Quem vai mudar? Eu. Então, quando a gente começa a fazer uma faxina na casa, primeira aventura, os ratos vão embora. Porque rato não gosta de casa limpa e cheirosa. Sim ou não? Irmãos, o pastor João Roberto, do Verbo, ele disse: todo grande avivamento começa arrumando a gaveta.
Aí eu digo, mas como é isso, macho? Todo grande avivamento, ele diz. Avivamento? A igreja pegando fogo? Como é que começa uma igreja avivada? Ele disse, arrumando a gaveta. Aí ele conta a própria história dele. Estava eu lá em casa, com a minha vida de bunda para o ar. As coisas não aconteciam, não funcionavam. E um certo dia Deus me mostrou a minha gaveta. Veja como ela está. E aí ele começou a pôr em ordem, jogar algumas coisas fora, deixar só o que precisa, fazer uma seleção. Percebe aqui? Isso é com as coisas, isso é com pessoas. Tem que fazer algumas seleções. Quem quer correr uma Olimpíada, um cara de 160 quilos, não dá para te acompanhar. Sim ou não? Vou correr uma Olimpíada. Tá, quem é o teu parceiro? 160 quilos, você não vai chegar nunca lá. Então tem pessoas que não vai dar para andar com você. Tem que fazer seleção. Então ele começou a arrumar a gaveta, colocou algumas coisas fora, selecionou lá, ficou bonito. Ele olhou para a gaveta, gostou. Aí olhou para o quintal dele, cheio de mato. Ele disse, aham. A gaveta foi para o quintal. Do quintal foi para a garagem. Da garagem foi não sei por quê. Foi para o carro, foi por quê? Daqui a pouco estava o quê? Tudo avivado. Por quê? Você começou a arrumar algumas coisas. A selecionar algumas coisas. Então Deus volta para Caim e pergunta, por que você não procede direito? Proceda bem. Então, conselho que eu estou dizendo para os meus irmãos hoje. Quer resolver alguma coisa na sua vida? Pare de culpar os outros. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu não sei quem. Para de culpar os outros. É o governo. Não, porque com esse governo que está aí não dá para prosperar. O governo não vai determinar a sua prosperidade. Se procederes bem, o Senhor disse, não é certo? Então existe um procedimento bem que eu tenho que saber o que é para me fazer, para mim não ser um idiota, sim ou não? Tudo bem, mas eu sei que isso aqui que eu estou falando tem uma boa parte que não vai receber. Vai bater na face, escorregar e não entra no coração. O que a Bíblia diz é, coloca a palavra no teu pescoço, coloca como se fosse um colar, para que ela sempre esteja diante dos teus olhos. Tu pega aqui, ó, e olha. Coloca a palavra como colar, mas tem pessoas que a palavra não vai nem chegar perto do pescoço dela, para não ficar perto do ouvido nem da boca. E nem do coração. O colar está perto do coração. O coração não se inclina para a sabedoria, ok? Tem um grupo que não vai receber, mas tem um grupo que vai. E esse grupo vai começar a desfrutar de resultado. Então veja bem, a segunda coisa que o Senhor diz aqui para Caim, se procederes bem, não é certo que o teu semblante vai mudar. Se não procederes bem, olha o que vai acontecer. O pecado está à sua porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Olha esse versículo de novo, ó. Se não procederes bem, versículo 7, o pecado está na tua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Pergunto para você, quem deve dominar? Nós estamos numa sala de aula, o professor está dando uma aula de português, pergunta, interpretação de texto. E o texto é esse. Se não proceder bem, o pecado está na tua porta. Sobre ti será o seu desejo. Mas tu deves dominar sobre ele. Quem tem que dominar? Alguém tem dúvida? Não? Diga, quem tem que dominar? Fala para mim, irmãos. 1, 2, 3. E quem tem que dominar? Não, estou ouvindo não. Quem tem que dominar? Não estou ouvindo. Quem tem que dominar? Quem tem que dominar? Então, se alguma coisa na vida não está bem, por que não está bem?
Porque o pecado estava na tua porta e você não dominou. Ok? Então, se eu quero que as coisas se resolvam, o que eu tenho que fazer? Dominar. Irmãos, essa é uma das coisas mais preciosas da Bíblia. O Senhor criou o homem e disse assim: há um comando sobre você, governe, domine. O apóstolo Paulo disse: eu não vou me deixar dominar por nada, mas eu vou governar. Quando nós governamos, nada nos domina, nós somos livres, porque nós estamos dominando. E se nós estamos dominando, não há culpados. Tem pessoas que dizem: eu sou pobre porque eu não estudei. Mentira. Tem um monte de gente multibilionário, analfabeto. O fato de não estar rico não quer dizer que só porque eu não estudei, para de botar culpa nos outros. Ah, porque eu não estudei, para de botar culpa no estudo. Para de botar culpa no estudo, eu não tenho estudo, por isso que eu não prosperei. Mentira. Não é o estudo que vai impedir o seu sucesso. Ah, eu não prosperei porque minha família era pobre, eu nunca tive herança. Os grandes ricos do mundo não são pessoas que receberam herança. Geralmente, quem recebe herança, perde tudo. Por que perde? Porque não sabe como é que constrói. Se não sabe como é que constrói, também não consegue manter. Recebe milhões, gasta em 3 meses, gasta em 2 anos, esbanja e não prospera. Então eu sou pobre porque eu não recebi herança? Não. Então, para todo lado que você olhar, você vai ver que a culpa dos seus problemas não são os outros, sou eu. Se procederes bem. Então a pergunta é: no que eu não estou procedendo bem? Estamos aqui? A pessoa é antipática, preguiçosa, atrasado, e quer que o patrão esteja feliz. Não vai estar nunca. Que mensagem horrível. Mas escute isso: se procederes bem, o pecado está batendo na tua porta, o desejo dele será sobre ti, mas é teu dever dominar sobre ele. Tranquilo? Então quem é que tem que dominar? Eu. Eu vou ter que chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Polêmica. Hoje, pastor não pode mais pregar a Bíblia. Está proibido. Corre risco de processo e ser esvaziado das contas bancárias dele, porque a moda agora é essa, não prende mais, mas saca a conta bancária. Congela, bloqueia, porque você não pode falar. Então, uma das questões que está proibido falar hoje é sobre família, a estrutura marido, esposa e filhos, submissão de esposa ao seu marido, marido submisso a Cristo, que morre pela sua esposa, que vive pelos seus filhos. Essa questão não pode ser ministrada. Um outro tópico que não pode pregar é sobre sexualidade. O texto sagrado diz: cabe a ti dominar. Ele está batendo na porta. Mas de quem é o dever de dominar? Sou eu. Mas há uma classe específica que você não pode tocar, porque eles têm direito de viver e fazer o que bem entende. Certo? Mas o que a Bíblia Sagrada diz é: batendo a porta está, mas é o teu dever dominar sobre aquilo. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. A pergunta é: que portas você está abrindo na sua vida? Ouça o que eu estou dizendo. Que portas você está abrindo na sua vida? Porque a porta que você abrir vai determinar o seu destino. As portas que você abre vão determinando o seu destino.
Que portas são essas? Vocês entendem o que eu estou falando? Parábola. Você tem um desejo, você tem um sentimento, você tem uma vontade, e você diz, eu sou o que eu sinto. E eu vou viver a minha vida. Ok? Você vai começar a abrir portas. E essas portas vão determinar o seu destino. O Senhor disse, o pecado está batendo a tua porta. Você vai abrir? Lá no livro de Apocalipse, Jesus vai dizer, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Então a pergunta é, qual a porta que você abre? Que portas você está abrindo? Algumas vezes nós estamos em aconselhamento pastoral e nós vamos orar pelas pessoas. E geralmente a minha esposa ora sobre fechar algumas portas que você abriu. Às vezes portas de infidelidade conjugal. Você era casado, mas resolveu ter outros relacionamentos. Abriu uma porta. Você namorava, ficou com seu namorado. Você abriu portas. O relacionamento não deu certo, ficou com outro. Abriu mais uma porta. E assim você vai conduzindo a vida. Quantas portas você está abrindo? Quanto show você foi? Show de quem? Que tipo de invocação se fazia naquele show? Foi para uma passeata? Qual passeata? Que portas se abriam naquela passeata? E você estava lá fazendo parte daquele processo. E as pessoas acham que essas coisas é mesmo que nada. Não é, são portas. São portas. E essas portas vão aprisionar. A Bíblia manda os filhos se submeterem aos seus pais. Eu não vou me submeter nem que a vaca tussa. Ótimo, você está abrindo uma porta. Onde que essa porta vai levar? Qual é o destino que ela vai levar? Você não sabe? Você provou. Você não sabe onde essa porta vai levar. Você só sabe que ela foi aberta. O pecado está batendo a porta, cabe a ti dominar. Se abrir a porta, processos vão começar. Processos vão se desencadear a partir dali. Então, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso alvo? Feche as portas certas. Ou melhor, feche as portas erradas. Para ficar mais claro, ok? Feche as portas erradas. Como é que eu vou saber que é errado? Porque Deus disse que é. Eu não sei se você concorda, mas Deus sabe que eu. Se Ele disse fecha essa porta, é inteligente da nossa parte manter aquilo fechado. Se o Senhor disse para você manter o seu corpo em santidade, pureza, é sabedoria manter o seu corpo em pureza. Não abra a porta. Junto com a porta aberta, vem coisas que você não vai querer. A porta, ela tem um encantamento, ela tem uma mensagem, ela tem uma sedução. A Bíblia diz que, se possível, Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele brilha para seduzir. Se você observar isso no reino animal, tem muito disso. Tem uma estratégia que eu não sei que animal aquele, mas é uma espécie de... Ele come pássaros. Esse bicho desenvolveu uma habilidade de ter uma cauda que imita um inseto. Ele se esconde de trás da rocha e começa a balançar a cauda, e o pássaro vê o inseto. Aí o pássaro vem, olha, não sei, parece. Encarar. Quando ele chega perto, é pego. A Bíblia diz que o diabo ele disfarça
para capturar. E será que nós não temos discernimento para perceber quantas pessoas estão sendo capturadas? Quantos dos seus colegas estão sendo capturados? E não consegue viver uma vida livre, não consegue prosperar, não consegue crescer, não consegue ser feliz, não consegue construir a sua vida porque ele abriu portas que precisam ser fechadas. Então o Senhor está dizendo, olha, preste atenção, Caim, com as portas que você vai abrir na sua vida. Amém, gente? Muito bem. Qual foi a porta que o Caim abriu na vida dele, que Deus estava dizendo para ele não abrir? Ele foi lá e matou seu irmão. A primeira porta que o Caim abriu, na verdade, foi uma porta de inveja, ofensa, sentimento de coitadinho, de vítima, ai de mim. Deixa eu dizer para você, não existe sentimento mais diabólico do que o sentimento de pena de si mesmo. Escuta o que eu estou falando. Não existe sentimento mais diabólico que o diabo mais come do que pena de si mesmo. Todas as vezes que eu começar a alimentar esse sentimento, pode experimentar, vai ter problema. Vai ter problema. Então, quando Caim começou a ter inveja, esses sentimentos ruins, inferiores acerca do seu irmão, qual foi o desdobramento disso? Ele foi lá e matou o cara. Quando ele matou, o Senhor foi falar com ele, cadê teu irmão? Ele responde asperamente, eu não sou guarda-vigia dele. Eu não tenho que dar conta dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus faz uma pergunta, não é porque Ele não sabe. Você está comigo aqui? Por favor, não conversa, gente. Olha para cá. Abner. Relaxa, irmão. É sério, cara. Olha só. Onde é que eu estava? Quando Deus faz uma pergunta, Ele não está querendo, não é porque Ele não sabe. Quando Deus faz uma pergunta, o que é que Ele está querendo? Te fazer olhar para dentro. Porque as perguntas certas, elas têm esse poder de olhar para dentro de nós mesmos. Porque quando nós damos uma resposta, nós estamos refletindo sobre aquela pergunta. Então, quando Deus faz as perguntas para nós, não é porque Ele não sabe, Deus sabe. Mas Ele quer te levar a raciocinar para tu chegar no ponto das coisas, do que está acontecendo. Então, escuta. Cadê teu irmão? Ele disse, eu não sou guarda dele, não sou vigia deles. E disse Deus, o que você fez? Você acha que Deus não sabia o que Caim tinha feito? Sabia. Você acha que Deus não sabia onde era que o Abel estava? Sabia. Mas a pergunta é, o que foi que tu fez? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldita é a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, ela não dará mais a sua força. O que é isso aqui? É consequência daquilo que eu fiz. Aquilo que eu ponho a mão para fazer, não devolve para mim o fruto que deveria. Por quê? Porque tem pendências para resolver. Você compreende isso? Ah, eu fiz, ninguém viu. Está resolvido? Está não. Aquele peso está apegado. Aquela porta foi aberta. Tem que fechar. Então olha aqui que Deus está dizendo para ele. A terra vai ser maldita por tua causa, ela vai perder a sua força. Agora, o que eu acho mais cruel é o que vem agora. Ele diz, fugitivo e vagabundo tu serás sobre a terra. É o sentimento de vazio. É o sentimento de falta de significado, vagabundo. Você compreende o que é vagabundo? Um dia desses, passou uma reportagem. E qual era o teor dessa reportagem? Um homem de rua
sentou-se num restaurante chique, pediu vinho e comida. E o garçom serviu. Pronto. Aquilo chamou a atenção, bombou. Eu digo, qual é o extraordinário? E detalhe, ele ia pagar. Qual era o incrível? É porque ele é vagabundo. Todo dia, gente senta a bunda naquele restaurante, come e paga. Qual é a diferença do vagabundo? Porque ele é vagabundo. O vagabundo, ele tem um sentimento de vazio, ele tem um sentimento de falta de importância, de falta de significado. O Senhor disse, Caim, vai pesar sobre você esse tipo de coisa por causa do teu irmão. Certamente o Caim escondeu o corpo do Abel. Mas não é porque você escondeu que está escondido da face de Deus. Aquilo continua sendo uma porta aberta que tem que ser fechada. Então Deus disse, a terra não vai dar sua força e você vai viver com esse sentimento. Então disse o Caim, é maior a minha punição do que eu podia suportar. É verdade, gente, isso aqui. É maior a minha punição do que eu podia suportar. Na verdade, tem um escritor que ele diz que o teu pecado vai te levar mais longe do que você jamais imaginou que ele levaria. Ele vai cobrar um preço mais caro do que você jamais imaginou pagar. É isso que o pecado vai fazer. Então, o Senhor está dizendo para... O Caim disse agora, a minha punição é maior do que eu jamais tinha imaginado ou posso suportar. Eis que hoje me lanças da terra, da face da terra, também da tua presença, ficarei escondido, serei fugitivo e vagabundo da terra, e qualquer que me encontrar vai me matar. Gente, essas declarações são muito fortes. Tu me lanças da face da terra, da tua presença eu vou ficar escondido, e eu serei fugitivo e vagabundo na terra. Aí os textos seguintes dizem, e Caim foi para a terra de Nod. Isso aqui, versículo 16. Então Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, que fica no oriente do jardim do Éden. Escute só. Essa palavra Nod, terra de Nod, ela significa fuga. Isso fala sobre o estado de alma. É um fugitivo. Talvez, se você nunca matou ninguém, você não sabe o que é isso. Viver fugindo. Não ter lugar de repouso. Não ter lugar de descanso. Não ter lugar de lar. De segurança, de paz. A Bíblia diz que ele fugiu para Nod. É uma terra de fugitivos. O nome Nod significa fugitivo. Peregrino, sem lar, sem casa, sem aconchego. Fugitivo. O que a gente vai ver é que Caim casou com uma mulher. E as pessoas perguntam, quem foi a mulher de Caim? O Adão viveu 1000 anos, só quero dizer isso para vocês. O cara viveu 1000 anos e teve filhos e filhas. Dá tempo para fazer uma ruma de menino. E menina também. Então ele foge com a menina, vai morar nessa terra. E na 5ª geração, começa a poligamia. Alguém que é descendente de Caim tem 2 mulheres. Na 5ª geração depois. Lameque. E dessa 5ª geração de Lameque é que começa guerras, é que começa bebedeiras, é que começa o culto à formosura das mulheres, é que começa a disseminação do pecado até chegar em Noé, quando Deus olhou para a terra e viu que não havia um só pensamento que se pudesse aproveitar. Um pensamento. Tudo que os homens produziam era um mal aos olhos do Senhor. A maldade cresceu na terra a tal ponto. De onde começou tudo isso? De um homem que foi morar na terra de Nod.
Do que é que esse homem precisa? Os habitantes da terra de Nod precisam de quê? Pegar o quê? Olhar para dentro. Esses homens da terra de Nod, eles precisam ter aquela experiência do jardim do Éden. Porque se vocês observarem, depois que o Adão e a Eva pecaram, a Bíblia diz que eles fugiram da presença de Deus. Ou seja, eles foram para a terra de Nod. Fugitivos da presença de Deus. E o Senhor veio atrás deles. Adão, onde tu estás? Eu disse, Senhor, eu fugi. Por que tu fugiu? A quem andaste ouvindo? Eles tinham ouvido a serpente, ok? Ele deu ouvido ao estranho. Então, envergonhados e constrangidos, eles vieram diante de Deus com duas folhinhas, uma na frente, outra atrás. E o que é que eles queriam com aquilo? Esconder a sua nudez diante de Deus. O que é que a gente aprende? Que não existe folha de bananeira que seja capaz de esconder o nosso pecado diante do Senhor. A gente pode até tentar, mas não tem como esconder. Então esse homem que fugiu para a terra de Nod, do que ele precisa? A Bíblia diz, tire essa folhinha. Eu vou fazer uma roupa para você. E aí o Senhor pega um cordeiro, arranca a pele daquele cordeiro, Luquinha, arranca a pele daquele cordeiro e faz uma roupa para Adão. Sim ou não? E naquele momento que ele faz a roupa para Adão, o Senhor lança uma promessa dizendo, da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente, se referindo a Jesus. Do que os habitantes de Nod precisam? Fugitivos e errantes. Vivem com um peso insuportável do seu pecado. Detalhe, no tempo que nós estamos vivendo, a grande maioria dos homens não sentem que precisam de que Deus tire o fardo do seu pecado. Até porque eles acham que não tem pecado. Embora estejam consumidos de tristeza, embora estejam buscando drogas, embora estejam procurando vidas na sexualidade, eles não discernem que tudo aquilo que lhes machuca, que lhes fere, é o pecado. E que não existe uma folha, uma roupa que eles consigam produzir que seja capaz de esconder o seu pecado. Deus precisa vir, matar um cordeiro e vestir você. Jesus conta a história, uma parábola. Ele disse que o rei fez uma grande festa de comemoração do casamento do seu filho e mandou chamar os convidados. Mas os convidados não quiseram vir. Isso se assemelha muito com o que acontece hoje. Deus está chamando, mas os homens dizem, eu não preciso disso. Aí o rei ficou zangado, bateu a mão na mesa. Esses convidados não honram a minha mesa posta, não honram o meu filho, a festa do meu filho. Chamou os empregados e disse, agora eu quero que vocês vão num cabaré. Agora eu quero que vocês vão nos bêbados. Eu quero que você vá nos mais indignos. Traga todo mundo para a minha festa. Agora, olha que coisa interessante. Quando essas pessoas chegam na festa, você concorda que elas estão fedendo? Vômito. A história do filho pródigo, a Bíblia fala que aquele menino que fugiu da casa do pai, levando metade da fazenda, a Bíblia diz que ele fedia a porco
Porque no último estágio da sua vida, ele estava cuidando de porcos. Aquilo fala sobre o buraco, sobre o nível profundo de onde o pecado vai levar. Aquele menino estava fedendo a porcos. Então, os convidados, quando chegaram para a festa, eles não estavam dignos da festa. Suas roupas eram sujas, fedorentas. E o rei já sabia disso. E aí, sabendo disso, o que ele faz? Prepara vestimentas. Prepara sandálias. E à medida que cada um vai chegando, troque sua roupa. Tirava a roupa suja, vestia a roupa que o rei estava promovendo. Mas quando chega mais na frente da festa, o rei está de um lugar alto, e ele vê que havia um que não vestiu as roupas que o rei estava dando. Mandou chamar aquele e disse: como é isso? Você entra na minha festa, veste a roupa que você e não a que eu lhe dei. A Bíblia diz que ele mandou chamar os servos e disse: jogue-o para fora. O que é isso que nós estamos falando? Que roupa é essa? Você vai se lembrar da parábola da ovelha, do pastor e das 100 ovelhas. A Bíblia diz que o pastor deixou as 100 ovelhas no deserto. Na verdade, 99, não é assim? Ele tinha 100 ovelhas, deixou 99 no deserto e saiu montanha afora para encontrar uma ovelha que havia se perdido. Então ele vai por montanhas afora e lá para as tantas encontra a ovelhinha que estava perdida. A Bíblia diz, ele põe nos ombros, nos braços, está muito alegre porque achou a sua ovelha que se perdeu. Volta para casa, chama os amigos e os vizinhos e diz: vamos fazer uma festa. A minha ovelhinha estava perdida, foi achada, vamos celebrar. E aqui acabou a história, mas agora vem a lição que Jesus queria ensinar. E qual é a lição? Ele diz que os céus se alegram mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Eu digo para você que isso sempre deu um nó na minha cabeça. Como é isso? O Senhor se alegra mais por um pecador que se arrependeu do que por 99 que estão andando certo. Sabe qual é o sentido disso aqui? É que os 99, eles são justos, mas por aquilo que eles fazem. Eles não são justos porque o Senhor os tornou justos. Esses 99 são aquele que estava na festa com as suas próprias roupas, não com a roupa que o rei providenciou. Isso é chamado de justiça própria. E é um conceito difícil da gente entender. Como é que é uma pessoa que anda na justiça própria? Hoje eu sei isso claramente. E eu aprendi aconselhando casais. Teve um casal específico que os meus olhos foram abertos. O único fracasso que nós tivemos até hoje em aconselhamento. O único. Aquele casal se separou e ela ganhou um rumo completamente estranho na vida dela. Ouvimos aquele casal por horas, 4 horas, e no final fomos tentar fazer a reconciliação, mas ela estava com o coração duro, e ela dizia: eu estou certa, ele está errado, eu estou certa, ele está errado. Moral da história: aonde existe justiça própria, a graça não chega. A graça não chega, ela bloqueia a graça.
Por isso que a justiça própria, ela está muito próxima disso que aconteceu com Caim. Eu tenho direitos e os meus direitos estão sendo negados. Eu poderia, mas alguém está impedindo. E aquilo vai gerando um coração cheio de facção, cheio de sentimento, cheio de divisão, cheio de briga, cheio de discórdia. O moral da história é que você vai matar algumas pessoas ao longo da sua vida, emocionalmente. Pode não matar fisicamente, mas emocionalmente mata. Porque o ferido sempre vai ferir. Não há um ferido que não fira. Todos os feridos vão gerar pessoas feridas. O que é que se faz então para resolver esse problema? O que é que aqueles que estão vivendo na terra de Nod, os fugitivos, os com sentimento de vagabundo, o sentimento errante, o que é que precisa para curá-los? É do Jesus que vem e sai montanha adentro e o encontra. E diz: eu sei que você não tem andado certo. Eu sei que você não tem andado direito. Eu sei que te feriram. Mas venha para os meus braços. Jesus falou isso em Mateus capítulo 11, 28. Ele disse: eu vim. Como é que fala lá? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Tome sobre você o meu jugo. Aprenda de mim. E você vai achar descanso. Na terra de Nod não tem descanso. Por isso que se criou bebida. Porque essas pessoas não conseguem encarar a vida se não for drogado, se não for com bebida, se não for com farras. No deserto da minha alma, na escassez da minha alma, eu não tenho onde descansar. Eu preciso beber, eu preciso me drogar, que eu durma e acorde no outro dia para começar tudo de novo, porque a minha vida não faz sentido. Na terra de Nod, para onde os fugitivos, vagabundos e errantes vão, não há descanso. Mas o bom pastor que sai pelas montanhas, ele disse: vem a mim. E você vai encontrar o descanso que a sua alma busca. Detalhe que quando esse bom pastor encontra, ele não pergunta por que terras você andou. O que você andou fazendo? Ele só quer saber se você já entendeu que basta. Se você entendeu que é hora de arrependimento. Se você entendeu que chegou a hora da virada, chegou a hora da mudança, chegou a hora do basta e do chega. Chegou a hora de parar de alimentar o diabo e seus anjos. Para de fechar, abrir portas que não deveria nunca ter aberto. Só há uma porta que você deveria abrir. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eu estou na tua porta batendo. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou cear contigo. Vou alimentar teu espírito faminto. Vou te conduzir para águas de refrigério. Você não precisará mais culpar ninguém, porque agora o papo é reto entre mim e ti. Eu e tu vamos resolver. Se o buraco é profundo, maior é o meu poder para tirar dali. Já viu aquele texto que diz: não há nada impossível para Deus? Já viu isso? Alguém esses dias estava me dizendo, acho que foi a Edgleuma. Ela disse: pastor, o senhor já percebeu qual é o versículo que vem antes? Eu disse: não, amada, qual é? O versículo que vem antes diz assim: ao homem é impossível ser salvo ou salvar-se. Olha isso. Que observação fantástica. O versículo anterior diz: ao homem é impossível salvar-se. Mas o versículo seguinte é: mas para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Para Deus absolutamente nada é impossível.
O que é que significa dizer que a salvação vem dele? O poder vem dele. O socorro vem dele. O pecado bate à porta, mas cabe a ti dominá-lo. E para dominá-lo, eu preciso da graça que me capacita. Eu preciso da graça que faz o que eu não posso fazer. Eu preciso da vestimenta que Deus preparou para mim, não é a que eu preparei, porque as minhas folhas de bananeira não vão me cobrir, mas a pele do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o que Jesus fez na cruz, é mais do que suficiente para salvar todo o homem que nele crê. Aleluia. Então a lição que eu tenho, amados, que eu tiro desse rapaz chamado Caim, para mim é riquíssima essa história, riquíssima. E a lição é essa: cabe a ti dominá-lo. Assuma a responsabilidade da sua vida. Domine o que você tem que dominar. Bota para correr quem tem que botar para correr. E não abra a porta errada. Mas há uma porta que você precisa abrir. Amado, Jesus está do outro lado da porta. Está do outro lado da porta. Escute o que eu estou falando. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, e eu achei aquilo maravilhoso: se Jesus não está dentro da tua casa, se o diabo bater a porta, ele arromba. Vamos imaginar que o diabo é um bandido. Um bandido que vem para arrombar uma casa, ele arromba até carro forte, que é criado com toda a tecnologia para proteger a riqueza, e não tem quem suporte. Eles vêm com armamento que não dá para suportar. Concorda comigo? A nossa alma, a nossa vida é do mesmo jeito. Então, se Jesus não está dentro da minha casa, eu estou vulnerável. Mas ele está batendo a porta. E vamos lá que você abre a porta e diz: Jesus, seja bem-vindo. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha casa. Uma vez que Jesus está do lado de dentro e o diabo bate a porta, quem vai atender a porta? Não sou mais eu. O Senhor vai abrir a porta. Jesus disse: há um valente dentro da casa. Este valente amarra você, aprisiona você, oprime você. Mas Jesus disse: tem um mais valente do que o valente. E esse arrebenta a casa, arrebenta a porta, salva você, corta as amarras e torna você livre, porque há um valente mais forte do que o valente. Agora a pergunta é: qual porta? Para quem você vai abrir essa porta? Abra a porta para Jesus, Ele está batendo. Você é inteligente, você é esperto. Amém? Glória a Deus. Nós vamos tomar a nossa ceia agora. Nós vamos praticamente emendar os 2 cultos, mas eu espero que você me perdoe. Às vezes é difícil derramar, não é fácil. Amém? Mas se você está aqui hoje à noite, você entendeu o que eu estou falando, e você quer entregar sua vida a Jesus, você quer virar crente, essa é a hora. Eu quero chamar você. Você não precisa viver na terra de Nod, se sentindo fugitivo, errante, indigno, carregando o peso do seu pecado. Existe um que já carregou. Ele disse que a salvação é pela fé, não é pelo merecimento. Se for tratar de merecimento, eu não mereço. Mas não é merecimento, é fé. E uma vez que você creu naquilo que Jesus fez, é o que precisa para que o poder de Deus seja liberado, para que a graça venha.
para que o socorro chegue. A salvação vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz: todo aquele que olhou para o Senhor não ficou envergonhado nem confundido, não ficou decepcionado. Todo aquele que olhou para o Senhor. Então hoje é a noite, é o convite para você olhar para o Senhor, confiar no Senhor. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Vamos cantar uma música, filha.